Nessa primeira imagem aqui, a gente vai ter o T1, o famoso T1. O que a gente tem aqui no T1? Aonde a substância branca, ela fica branca, aí tu olha aqui para a parte cortical, ó, aí tu vê que a substância cinza, ela fica escuro, né? Então a substância branca fica branca e a substância escura fica escuro. Na sequência em T2, que é essa outra imagem aqui, já fica diferente. A gente vai vender esse aqui, os ventrículos. Ó. Os ventrículos, ele está cheio de líquor. Por esse motivo, esse líquor ele vai ter um hipersinal, ele vai brilhar na ressonância. Então, T2, o líquor brilha, né? Então, olha aqui, a substância branca, que é em T1, na primeira imagem, ó, que ela fica aqui, a substância branca fica branca, só que em T2, a substância branca, ela fica escura. Em T1, a substância branca fica branca, e em T2, ela faz a inversão. A substância branca vai ficar escuro, e a substância cinza, que fica aqui presente no T1, aqui ela vai ficar mais clara. Ela faz a inversão. Por que que aqui está mais escuro? Porque existe uma captação de líquido maior nessa região cortical. Então aqui, como existe uma captação de líquido, tem uma presença de líquido maior, essa captação ela vai tornar um pouco mais brilhante, né? Então você vai ver que aqui na borda, na parte cortical, você encontra aqui o hipersinal, fica brilhando, né? Olha essa imagem do meio. Se fosse assim olhar para ela, poderíamos dizer que ela é um T1, né? Por quê? Porque um mantra, né, que as pessoas falam assim, olha o ventrículo, dá uma olhada no ventrículo. Se o ventrículo estiver escuro, no caso aqui, na primeira imagem, ela é um T1. Então, quando você observa essa segunda imagem, você encontra que o ventrículo também está escuro. E ela é um T1? Na verdade, não. Por quê? Ela vai ser o flare. E o que é o flare? O flare é essa mesma sequência aqui, a T2, com a retirada, com a supressão do líquido. Então, você olha aqui a imagem, ó. Você veja que está escuro aqui, a substância branca, o que está branco no T1, fica escuro no T2. Então, você observa que aqui está escuro e aqui do lado está escuro, ó. O que aconteceu? Aconteceu que o líquor presente, ele foi suprimido. Então, onde tinha esse hipersinal branco aqui nos ventrículos, aqui nas partes corticais, ó, eles foram suprimidos, eles foram apagados. Por isso que ficou escuro. Mas não é para você olhar só ali para o globo ocular. Olha, o globo ocular tá com hipersinal, ele está brilhando, então ele é um T2. Não, porque no flare ele é um T2 com supressão de líquido. Existem outros pontos importantes que tu tem que dar uma olhada. A substância branca e a substância cinzenta. Olha como é que elas se apresentam. A substância branca no T2 vai estar escuro e no flare também, porque é uma supressão de líquido, vai estar escuro. Deu para entender, né? Olha a substância branca aqui no T1, dá uma olhadinha aqui na substância branca, que agora está escuro porque é T2. E tu olha para cá, ó, tu vê que a substância branca aqui, ó, também está escuro. Isso significa que é um T2. Encontrou algum sinal de líquido? Não. Então isso aqui será um flare. Dá uma olhada nessas outras imagens aqui. Nessa primeira imagem, a gente vai ter a sequência em T2, a T2 puro, né? Então, o que está vendo aqui, esses pontos mais claros aqui com hipersinal, é o líquor. Tu lembra que eu te falei que o líquido de hidratação da lesão, o líquido de hidratação do edema, ele não será apagado? Então, quando se fez a sequência em flare, olha o que aconteceu. Toda a região do líquor normal, da parte cerebral, foram apagadas. Mas, em compensação, aqui embaixo, o líquido presente, o líquido de hidratação presente na patologia, ela fica evidente. A gente consegue visualizar ela com muita clareza. Ela brilha nos nossos olhos, né? A gente consegue enxergar aqui muito mais rápido essa lesão por conta desse hipersinal aqui. Em T2, o líquor e o líquido da lesão, o líquido de hidratação da lesão, ambos irão emitir sinais. Então, ambos ficarão com o hipersinal, ficarão com a imagem brilhante, a imagem branca. Só que quando chegar para fazer o flare, que nada mais é que um T2, com a retirada do líquido, com a supressão do líquido, a gente vai ver que a única coisa que vai ficar ali emitindo sinal com hipersinal, ou seja, branco, será o líquido presente na lesão, que é chamado de líquido de hidratação da lesão. Olha essa outra imagem.
A imagem está um pouco mexida, mas dá para a gente entender o fluxo que a gente quer ver nessa imagem. Primeira imagem, tu já sabe, presente aqui em todos os lados corticais, os ventrículos estão cheios, estão com hipersinal. É uma imagem, então, em T2. Tranquilo. Quando eu faço a supressão desse líquido, tiro aqui a hidratação, eu vou tirar todo o líquido, vai aparecer somente o quê? A lesão. Por quê? Porque o líquido de hidratação da lesão, dos endemas, eles não são apagados na sequência FLE. E isso torna-se para a gente bem legal, bem visível, porque a gente consegue identificar onde que está a lesão, tá? Olha essa outra imagem aqui. A gente tem uma T2, a imagem ela está meio mexida, a gente tem um T2 e nós vamos ter um FLE com a supressão do líquido. De novo, novamente, o líquido da lesão ele não é apagado, logo a gente consegue ver o líquido de hidratação da lesão, do endema, a gente consegue entender que existe aqui e aqui tem um achado patológico, né? Nessa outra imagem, a mesma coisa, né? Então a gente tem aqui elas, a gente até viu essa imagem lá atrás, mas não é só aqui que está a lesão, tu vai ver que tem aqui a parte occipital também tem, aqui na parte temporal também vai ter. Então tem algumas múltiplas lesões aqui que poderão ser encontradas nesse exame em FLE. Deu para entender um pouquinho, né? Então quando você for entender sobre sequências em T1 e T2, tenha na mente essa imagem aqui. T1, você vai, olha lá para o ventrículo, dá uma olhadinha, poxa, o ventrículo está escuro. Se o ventrículo está escuro, ela pode ser um T1. Eu não vou afirmar ainda que é um T1. Por quê? Porque eu vou dar uma olhada também na substância branca, se ela vai estar branca, né? Substância cinza, você vai estar cinza, substância branca, você vai estar branca. Então, olha aqui no T1, ó, tá com uma claridade legal. Então, tá bom. E eu olho aqui para as partes corticais, eu vejo que está com mais escuro. Então, isso aqui é um T1. Quando eu olho para o FLE, eu vou ver o inverso, ó. O que está branco aqui, aqui nesse canto já vai estar escuro. Eu tenho uma substância branca em T1, e eu vou ter a substância que era branca em T1, aqui em T2 ao FLE, ela vai aparecer escura. E no FLE, a palavra-chave é supressão do líquido. O que não vai sumir? Não irá sumir o líquido de hidratação do edema, da infecção, da lesão que esteja ali, o achado patológico que estamos procurando. Do líquido do achado patológico, ele vai brilhar, ele vai ficar presente lá. Só que, em compensação, o líquido normal, o líquido normal da parte cerebral, essa sim será apagada, tá bom? Então, entendendo sobre T1, T2 e FLE, é aqui. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre T1 e T2 propriamente dito, tem nosso primeiro vídeo aqui. Esse vídeo foi mais para você entender as sequências que estão funcionando sobre T1, sobre T2 e principalmente identificar uma sequência FLE. Lembre-se, não estou te ensinando a laudar nada, não sou médico, eu sou tecnólogo em radiologia. Os profissionais médicos radiologistas, esses são os profissionais de diagnóstico por imagem, o neurologista, que podem identificar e estar emitindo seus pareceres técnicos profissionais sobre isso. O que eu estou te mostrando e te evidenciando é que você, durante a sua vida profissional, seja você profissional da radiologia, profissional da área da saúde, que queira entender um pouco mais sobre patologia, identificar sobre tipos de sequências, como diferenciar uma sequência da outra, é essas dicas que eu estou te dando e te trazendo aqui na prática. Tudo bem? Te espero encontrar no nosso próximo vídeo.